Olá, muito boa tarde para você que está aí do outro lado. Tá começando mais um A Vida Não Para. E aqui nesse programa a gente fala tudo que influi, que tem influência, que pode mudar o seu dia a dia. E hoje é um dia bem especial. A gente vai falar um pouco sobre o Dia do Deficiente Físico. Pessoas que têm os seus direitos assegurados por lei, só que na prática a gente sabe que nem sempre funciona do jeito que deveria. Você está preparado para isso? Não? Então a gente vai se preparar junto para esse momento. Olha só. Muito bem, a gente volta aqui com vocês para eu te apresentar a Rosângela. Rosângela que está aqui comigo, ela que é paratleta, uma mulher que estava me contando um pouquinho da história, a gente estava aqui tricotando, né, assuntos. E eu quero entender como surgiu primeiro a bocha na tua vida, porque ela estava me contando sobre todas as questões de saúde pelas quais ela passou durante a vida, mas para a gente começar esse assunto, acho que a gente precisa entender lá atrás, né? Você tinha quantos meses quando você teve poliomielite? Então, boa tarde. Eu tive a poliomielite com 9 meses. Eu, estava começando a querer andar. Daí veio essa doença e não teve como fugir dela. E você praticamente vive a vida toda nessa questão envolvendo a poliomielite. Sim. Foi uma época em que teve realmente, você nasceu em 70, que você está me falando, né? 1970. Então foi uma época que teve um surto de pólio aqui no nosso estado, na época. E hoje já existem vacinas, existem muitas outras questões envolvidas na saúde para evitar esse tipo de situação. Mas naquela época realmente foi difícil. E como é que foi para você? Quer dizer, eu acho que não tem nem como você me dar uma resposta exata, porque a cadeira sempre fez parte da tua vida, né? Eu nasci não andando, né? Praticamente, então fui me adaptando do jeito que, como diz, Deus quis. Uhum. Daí fui me adaptando e quando eu era nova eu não usava cadeira de roda, eu usava aparelho na perna e muletas. Só que o aparelho e as muletas, eles eram muito dolorosos, apertava a perna, me beliscava e eu não andava direito. Uhum. Daí um dia eu falei, vou na cadeira que é mais rápido, melhor. Até não era bom, mas para minha vida... O teu conforto era melhor. O conforto foi melhor. E como é que você descobriu a bocha no meio do caminho, né? Porque você é paratleta. A bocha para mim foi a minha vida, porque foi numa situação bem complicada. Eu estava me aposentando e aí, eu fazia natação na época, assim, não para aprender, para hidroginástica, para movimentar, porque a gente não pode parar. Senão atrofia tudo, daí não dá certo. Aí a minha professora de natação falou assim para mim, você olhou na minha mão e falou assim, você dá uma boa atleta de bocha. Olha. Eu falei, sério? Ela falou assim, vai lá conhecer. Isso já tem 11 anos que eu fui conhecer, adorei, amei a bocha. Para mim foi um incentivo de vida muito grande, uma importância na minha vida que eu falei assim, eu não sou só aquela mulher dentro de casa. Eu sou uma pessoa que posso fazer algo mais. A Rosângela é uma pessoa que convive, né, com a questão da deficiência física, da cadeira, da dificuldade da questão da locomoção mesmo, desde pequena. Mas a gente vai conhecer histórias hoje de pessoas que, da noite para o dia, passaram a depender de uma cadeira de roda. A gente vai entender também como funciona isso na mente das pessoas. E eu quero saber de você, porque a tua vida é cheia de surpresas. Sim. Ela tem filhos gêmeos. Me conta um pouquinho disso, dessa fase da vida. Que loucura, que guerreira, né? Então, na época eu tinha uma filha de 9 anos. Eu falei, não quero mais engravidar, porque já estava com 40 anos. Falei, agora não quero mais. Quando eu falei, não quero mais, eu fiquei grávida. Daí eu fiquei grávida, daí eu falei, vamos enfrentar. Cheguei no médico, o médico olhou e falou, tem gêmeos aí, eu quase desmaiei. Meu Deus! Eu falei para eu que não queria ver os gêmeos, mas graças a Deus veio um casal lindo, perfeito, hoje tem 12 anos. Na época de bebê me deu trabalho, porque eu fui mãe solo. Nossa! Eu estava grávida de 5 meses, eu tive a minha separação.
Daí, mas assim, olha, Deus é tão maravilhoso na minha vida que hoje em dia meus filhos são tudo para mim. Meu Deus, que surpresa! Que surpresa! Você viu Foi como Deus te dá um grande esse suporte, presente, né? Sim, foi um presente. A gente não entende por que esse presente, mas foi um presente lindo e hoje são a minha vida. Nossa, são tudo... Ela tá emocionada falando dos filhos. Como não se emocionar falando de filho, né, gente? É difícil mesmo, eu sei o que é isso. É muito difícil falar de filho sem a gente se emocionar. Agora, os perrengues da vida que você passa. Situações, por exemplo, Curitiba é uma cidade conhecida pela acessibilidade. Claro, não tá 100%, né? Eu acredito que é muito difícil estar 100%, porque a cidade toda tem que estar bem desenvolvida e aparelhada para todos, né? Para todos os deficientes. E, inclusive os físicos, né, para quem não enxerga, enfim, para pessoas que não ouvem e para todo mundo mesmo. Mas nós estamos aí num nível bastante importante, né, de evolução. Me conta dos perrengues que você já passou e das positividades no meio desse caminho todo. Então, são vários perrengues, porque tem acessibilidades, mas acessibilidades difíceis, não são todos os lugares. Tem as rampas nos meios-fios, nem todos os lugares tem, e você precisa que tenha em todos os lugares, porque não tem lugar que você vai conseguir subir e lugar que não, né? E daí não tem. Ali onde eu moro perto, que ali é uma avenida na Kennedy, ali é impossível andar na rua. E tem um lugar que ela não tem a baixada pra gente ir pela calçada. Aí, para eu ir no mercado, eu tenho que ir umas 2 quadras para dentro, aumentar o meu caminho por causa que não tem a baixada. Tem que ter aquele a rebaixada do meio-fio. Rebaixado meio-fio para você poder subir ali, né? Isso, para poder ir na calçada. Então, é bem complicado isso. A gente sofre bastante, porque o caminho que poderia ser curto acaba sendo maior. E as calçadas também são bem prejudicadas, né? Porque a gente não pode passar, daí tem as árvores que destroem as calçadas. E daí a gente corre um pouco de risco de vida na rua, porque é a única situação. E como eu preciso, né? Não posso ficar em casa quieta, eu tenho que sair. Sim, não é porque você tenha deficiência que você vai ser obrigada a ficar trancada em casa, eu tenho uma vida normal como todos, né? E você vai mesmo? Vai pra lá, vem pra cá? Eu, né, como para-atleta, eu treino, você tem que treinar todos os dias, você tem que sair de casa. Treino todos os dias, dedicar, participo de campeonatos, então viajo. A gente foi para Fortaleza, né, participamos do Campeonato Brasileiro, então eu tenho que me dedicar, então eu preciso dessa acessibilidade, né? Nos ônibus que a gente anda, eu ando de ônibus de linha, eu pego ônibus de linha, e daí quando não estraga, tá ótimo, quando já aconteceu de eu ficar presa dentro do ônibus, de eu ficar presa naquele elevador do tubo. Então, várias situações complicadas que a gente tem que passar. E também eu acho assim, uma situação complicada que eu acho para mim, no meu caso, como mulher, que tem que fazer os exames de útero, eu acho muito complicado, muito, por causa que no SUS também, qualquer outro lugar, as macas é grande. A gente não consegue subir, deitar numa maca. Precisa da ajuda dos outros para pegar você no colo e colocar no lugar. E daí as pessoas não sabem pegar a gente, é um sufoco. E é complicado, porque daí a gente acaba deixando de fazer essas coisas importantes. O preventivo de mama, que é importante, é complicado, porque daí às vezes a maca não chega. O aparelho não abaixa o suficiente, né? Não chega até você. Então, é uma coisa que poderia ser mais fácil, não é? Mas é muito bom você estar falando isso, sabe? Porque a gente está aqui ao vivo para o Brasil inteiro. Inteirinho tá nos assistindo. Então, assim, para você que está aí do outro lado, para você que está aí na sua cidade, na sua região, seja norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, onde for no Brasil.
Como é que é para você aí essas questões, né? Para você que conhece alguém que tem alguma deficiência física ou para você que é deficiente físico, como é que é isso na sua cidade? Você pode mandar pra gente, pode comentar aqui nas redes sociais da TV Evangelizar e a gente vai estar recebendo essas informações e a gente vai estar indo atrás também de informação para você, porque aqui a vida não para, não é verdade? Então aqui a gente traz essas informações bastante importantes aí, tá? Sim, a minha produção está me avisando aqui que a gente vai mostrar para vocês, já que a gente está falando tanto de inclusão, a gente vai te apresentar, Rosângela, você fica aqui comigo, a gente vai comentar, inclusive, essa matéria, você é minha convidada hoje. E a gente vai falar sobre algo que eu achei, assim, fabuloso. É o primeiro grafite em braille no mundo. Você já imaginou? Uma parede toda grafitada, tendo essa acessibilidade para quem não enxerga? Legal, né? É lá em São Paulo. Eles estão por todos os lados. Impossível ignorar. Mensagens em cores que trazem sensações. Traços que despertam emoções. O Beco do Batman, ponto turístico da capital paulista, é uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. E aqui, o grafite vai além. Permitir que pessoas com deficiência visual também possam apreciar a arte de rua. Esse é o grande objetivo do projeto Pra Cego Ver, que promove o primeiro grafite em braille do mundo. Então, a ideia foi que o grafite, né, ele tá no espaço público, né, então é um lugar que todos podem ter acesso, né, todos podem ver, ele não tá fechado num museu, numa galeria, numa casa. Então a gente resolveu criar um projeto para contemplar o único público que não conseguia ver o grafite na cidade. A equipe teve contribuições de nomes de peso, como do artista israelense Roy Nation e o grafiteiro francês The Blind, especialistas em arte para cegos. Criador artístico do projeto, o grafiteiro Súbito falou sobre a execução do complexo trabalho. Eu criei a arte e vim aqui depois colorir, mas teve um diretor de arte que transformou essa arte num arquivo 3D, com textura, com profundidade, colocando os brailles. A ideia de fazer uma coisa grande, alta, assim, é para ter uma dimensão do grafite mesmo, né? O grafite pode ser pequeno, mas pode ser gigante, né? Se olhar aqui mesmo no beco, a maioria são muros grandes que você não alcança com o braço e tal. E que grande ideia! Definitivamente não é um grafite como outro qualquer. Não é só a tinta igual um grafite normal que a gente só com a tinta consegue fazer, né? Esse aqui tem todo um trabalho em relevo. Foram 3 anos de pesquisa para chegar nesse formato, porque ficar na rua tem que ser resistente, sol e chuva, as pessoas pegando, mexendo, então não podia ser uma coisa frágil, né? Tem esse diferencial de ter essa inclusão, de conseguir descrever, ter detalhes, né? E é nos detalhes que a obra mostra o diferencial. Essa parte aqui é um descritivo geral dessa parte aqui, então fala, é um macaco de pelo branco, pele vermelha, com óculos, um sorriso no rosto, segurando a parede, tocando na parede. Aí nos detalhes é assim, dente do macaco, nariz do macaco, a boca do macaco, a haste do óculos. Então tem tanto um descritivo geral da cena quanto em cada lugar também para tentar trazer mais essa experiência. A novidade desperta a atenção do público, que parece ter aprovado a ideia. É algo bem novo mesmo, né? Eu gostei muito, achei bem criativo quem pensou nisso, eu nunca tinha imaginado. Diferente, como a gente não é aqui de São Paulo, né? Uma coisa bem diferente para nós, na nossa cidade não tem nada disso. Uma coisa bem interessante de ver. A gente fez para isso, né? Para tanto as pessoas que não conseguem ver poderem ter essa experiência da arte, quanto também as pessoas que enxergam perceberem da importância de você fazer uma coisa para as pessoas que não enxergam, né? As pessoas são muito esquecidas na sociedade, então esse projeto também chama a atenção das pessoas que enxergam, porque ela pode pensar, na minha empresa eu posso fazer uma coisa acessível para cadeirante, para o braille. Eu acho que o Brasil ainda é muito devagar nesse assunto de acessibilidade para PCD e a tendência é ficar cada vez melhor nisso, né? E para ficar melhor, é preciso atingir cada vez mais pessoas. Cara, esse aqui foi o primeiro, a gente vai fazer mais 2 nesse mesmo formato, um em Jundiaí, outro no Rio de Janeiro, porque o projeto também, a ideia é trazer acessibilidade, trazer as pessoas para virem no beco. Aqui vai ficar um tempo, depois a ideia é rodar para lugares onde os cegos já frequentam mais, para que eles realmente possam ter acesso a essa arte, né? Então o foco agora é esse, é expandir esse projeto para mais lugares, para atingir mais pessoas e sempre levantando, né, a bandeira da arte e da
das causas que a gente acredita que são importantes. O grafite, além do sentido visual, é a arte urbana, cada vez mais inclusiva. Só não vê quem não quer. Alexandre do céu, você é maravilhoso. Obrigada por trazer essa história, por trazer o Beco do Batman até Curitiba. E você de todo o Brasil, você viu que ideia legal? Que ideia sensacional. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais. É o seguinte, vamos fazer o seguinte? Rosângela, você continua aqui comigo, tá? A gente vai descobrir agora a história de uma artista que ela morava aqui em Curitiba, ela se mudou lá para São Paulo, inclusive. É a Amanda Lira. Eu vou mostrar aqui no nosso totem aqui, no nosso telão, um pouquinho da história da Amanda. A Amanda hoje ela é muito conhecida não só por ser artista, por ser uma ótima cantora, filha de uma mulher incrível que é a Vera Rosa, mas também ela é conhecida por ser uma pessoa que busca e luta pela acessibilidade das pessoas. Olha só. Cenário cortina vermelha. Tawane ergue a cabeça e olha para a câmera. Carol segura um buquê de flores amarelas. Cheira. Adélia está sentada numa poltrona azul. Quando eu andava com as minhas próprias pernas, não tinha medo de cair. Janela de libras no canto direito da imagem. Eu ia com a minha mente aberta, eu flutuava no ar. Amanda canta e dança. Tawane se maquia ao lado de uma penteadeira. E quando eu sonho eu vou de braços abertos, vou além do mar. E quando eu lembro eu caio nesse pesadelo, depois de rolar. Tawane dança de olhos fechados. Carol dança com as flores. Quando eu quebrava meu próprio caminho, lá no bem maior, era a senhora desse meu destino, sempre a enfrentar. Foco de luz branca ilumina Amanda e logo em seguida Ivane toca um baixo. Quando meus pés trilhavam o chão, mesmo que um tanto forte, Adélia lê em braille um livro apoiado nas pernas. eu me superava a cada passo, a cada tombo, sempre levantava. Parede branca, os guerreiros dançam um de cada vez. E quando eu sonho eu corro de braços abertos, não quero acordar. E quando acordo enfrento um novo desafio, sem reclamar. Película de filme. Da esquerda para a direita, Ivane toca baixo, Carol joga os cabelos para os lados e sorri. Lucas toca bateria, guerreiros dançam, baixista sola, Tawane sorri, Daiane sorri, baterista toca, Amanda finge tocar uma guitarra, guerreiros dançam, Adélia sorri, guerreiros dançam mais, Amanda toca uma guitarra invisível, Daiane acaricia Amorim com um guia preto. Quando eu andava com as minhas próprias pernas, não tinha medo de cair. Daiane brinca e interage com o cão Quando guia. eu corria com a minha mente aberta, eu flutuava no ar. Baterista segue na batida. E quando eu sonho eu corro de braços abertos, vou além do mar. E quando eu lembro eu caio nesse pesadelo. Fotos rápidas de Lucas tocando bateria. E quando eu sonho eu corro de braços abertos, não quero acordar. Adélia dança enquanto lê o E livro. quando acordo enfrento um novo desafio, sem reclamar. Amanda faz sinal de força pegando no bíceps e levantando o braço. Sem reclamar. Ivane e Lucas tocam, Carol se diverte e Amanda canta. Sem reclamar. Película de filme. Amanda canta, guerreiros sorriem, se divertem e dançam no ritmo da música, cada um do seu jeito e também em coreografia. Ivane segue no groove do baixo e Amanda segue dançando e dando muito close. Ela põe a mão no queixo, manda um beijinho e sorri logo em seguida. Amanda demais, né, gente? A história dela é incrível. Eu queria muito que ela pudesse contar um pouco dessa história. A gente vai trazê-la em outros momentos aqui no nosso programa. Nem seja por a distância, né? Conversando aí online, a gente consegue conversar com ela também, tá? Agora, ela também passa por perrengues como toda pessoa com deficiência, né? Então, não é fácil a vida de quem depende muitas vezes da boa vontade alheia. Olha só os perrengues que ela já passou.
quando perguntam: a cadeira vai? Sim, não importa onde, ela sempre vai comigo. Ela que me leva onde eu quero ir. E se quer saber, eu tô indo. Viu só? Não é fácil essa vida não, gente, mas a gente tem realmente que enfrentar os medos, enfrentar as dificuldades e seguir a vida, porque a vida é feita disso, né? De dificuldades, a vida todos os dias nos mostra a que veio. Às vezes pode estar tudo tranquilo, de repente acontece alguma coisa no meio do caminho que pode realmente desestruturar muito. E a gente mostrou um pouquinho da Amanda, que é uma artista aqui de Curitiba, que está morando em São Paulo. Em outros momentos a gente vai conseguir, se Deus quiser, trazer ela aqui no programa, nem que seja à distância, como eu disse, pra gente poder conversar e ela contar um pouco da história dela e de tudo que ela vem fazendo, porque ela vai, por exemplo, em shows, né? Ela é jovem, ela gosta de música, ela vive de música e ela mostra se esses shows são acessíveis, se tem rampa, se não tem. Então é muito interessante falar sobre isso, porque realmente vale a pena a gente pensar nessas possibilidades para a vida. Bem, agora, para você que está nos assistindo, você sabe que você pode entrar em contato com a gente? Você sabe que é possível entrar em contato com a gente pelas redes sociais? Aqui, ó, tá aqui embaixo, vamos colocar? TV Evangelizar, você pode acessar pelas redes sociais, entrar em contato, mandar sua sugestão, mandar sua opinião. E vamos mostrar o nosso cenário, gente? Nosso cenário é tão lindo. E vocês fazem o nosso cenário, você que está aí do outro lado. Essas obras aqui são da Denise Rache, nós estamos expondo as obras dela essa semana. E toda a semana nós temos obras diferentes aqui no nosso estúdio. Isso é muito legal você entender e você saber. Porque nós temos aqui essa possibilidade. Você que é artista plástico, você que é artista plástica, você que é artesão, artesã, você pode mandar pra gente os teus produtos. A gente vai expor por uma semana e depois a gente devolve. Então é legal você entender um pouquinho sobre isso, porque tem realmente essa possibilidade. Poucas pessoas sabem que existe isso aqui na TV Evangelizar. Ah, mas eu tô aqui do outro lado do Brasil. Puxa vida, tô aqui no Norte, Nordeste. Gente, conversem com a gente. Nosso contato tá aqui, né? @evangelizartv. Você entra lá no Instagram, conversa com a gente, explica que você é artista, que você é artesão, que você é artesã, que você quer enviar pra gente as suas obras e a gente vai expor elas aqui no nosso cenário por uma semana. E você, óbvio, vai ser conhecido em todo o Brasil. Isso é muito legal, né? Isso é muito, muito, muito bom. Se você estiver fora, estiver longe daqui, a gente vai trazer você aqui para as entrevistas online também, tá? Apresentando suas obras e, claro, mostrando um pouquinho da sua arte. Muito bem, vamos fazer o seguinte agora? Pra você que estava de olho esperando o café, gente, eu já passei um café, porque eu sou dessas, ó, o cafezinho já tá no finalzinho aqui, ó. Antes de começar o programa, eu já passei um café pra mim. Vamos fazer o seguinte agora, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito, muito mais pra você. Então, você não pede por esperar, que tem muita coisa boa pra acontecer hoje aqui. Eu volto já. Estamos de volta, porque a vida não para e a gente vai direto com o Everton, nosso mineiro curitibano, aqui no nosso telão, pra gente saber por onde você anda, Everton. Conta pra gente. É isso aí, Carla. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar. A vida não para, feriadão chegando, a galera quer aproveitar, né, a diversão aí. Vai ter agenda cultural, daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui no programa pra você o que tá rolando aí no Brasil inteiro pra você aproveitar legal o feriadão. Mas estamos aqui em Curitiba, tem espetáculo também, daqui a pouquinho a gente vai saber o que tá acontecendo. Eu já tô aqui na primeira fila. O que é isso, gente? Um tubarão aqui? O que é isso? Ô, Carla, eu já tô ficando assustado com esse negócio aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente volta pra saber o que esse tubarão tá aprontando aqui nesse teatro maravilhoso que a gente vai poder conferir esse final de semana aqui na nossa cidade. Fica ligadinho que a gente volta já já, hein? Valeu! Muito bom, Everton. Cultura pra você que tá nos assistindo, pra você de todo o Brasil. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você já tentou atravessar o sinaleiro na hora do rush? Mesmo com o sinal fechado, em alguns lugares é um pouquinho perigoso, né? Tem gente que acaba furando o sinal. Mas você já pensou se você tem algum tipo de deficiência, por exemplo, de locomoção, ou você é uma pessoa deficiente, ou você é uma pessoa com deficiência física, ou você é uma pessoa com deficiência visual, ou uma pessoa cega? Já pensou? Se coloque no lugar dessa pessoa e tente atravessar essa rua. Será que vai ser mais difícil?
Sim, ou com certeza, vai ser mais difícil, né? Por isso que existem os semáforos sonoros. Aqui na nossa cidade, a gente está ainda um passo melhorando a cada dia essa questão. Mas tem cidades no país que não têm essa acessibilidade. Dá uma olhada. Eles promovem a inclusão e a segurança no trânsito. Esses dispositivos são projetados para auxiliar pessoas com deficiência visual, fornecendo informações sonoras, garantindo que todos os pedestres possam passar pelas vias com tranquilidade. A instalação de semáforos como esse está se tornando uma prática comum em muitas cidades ao redor do mundo, permitindo que as pessoas com deficiência visual e idosos tenham mais independência e possam se locomover com maior segurança. Em Curitiba, capital do Paraná, a prefeitura instalou em 29 cruzamentos da cidade, principalmente na região central, onde há maior circulação de pessoas. Para o Carlos, que é professor de mobilidade, a tecnologia é fundamental para uma travessia segura. No momento em que os carros param, ele aciona um bip nos dois lados da rua. E aqui, como é uma rua dupla, é importante que ele tenha essa sinalização bem acentuada. Então, para eles, passa toda a segurança de que eles estão fazendo a travessia e vão chegar bem do outro lado. Para utilizar o sistema, o usuário deve pressionar o botão por apenas 3 segundos. A partir daí, o sinal sonoro se intensifica, indicando a preferência para a travessia. Os semáforos sonoros também possuem recursos táteis, como botões em relevo ou braille, para as pessoas com deficiência visual possam utilizá-lo com facilidade. Essa combinação de recursos sensoriais é fundamental para garantir que todas as pessoas tenham acesso às informações necessárias para passar com segurança. A dona Lourdes, que tem baixa visão, sofre para atravessar as ruas quando está sozinha ou em um cruzamento que não tem o semáforo sonoro. Para ela, a tecnologia é muito importante. Para a gente que é deficiente visual, é muito importante, né? Que daí a gente apertando, a gente sabe o tempo que tem para passar. Até porque também quando vai terminar o tempo, vai acelerando, né? A Gabi nasceu com má formação no globo ocular. Ela nunca enxergou. Na minha opinião, devia ter em todas as ruas, não só o sinal sonoro, mas também os semáforos, porque tem ruas que a gente precisa atravessar que não tem nem semáforo. Então fica impossível mesmo de atravessar. A implementação de semáforos sonoros tem recebido apoio de organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de diversos setores da sociedade. É uma medida que contribui para a inclusão e a igualdade de oportunidades. Além disso, a presença desses dispositivos também beneficia outros pedestres, como idosos e crianças, que podem se beneficiar dos sinais sonoros e táteis para atravessar as ruas com mais tranquilidade. Viu só? Como é que é na sua cidade? Tem essa acessibilidade? Né? Pelo menos para as pessoas poderem ter um pouco mais de independência, né? Poderem sair de casa sem correr o risco de serem atropeladas ou, enfim, de acontecer algum acidente mais grave. Então, quem está comigo aqui vai poder explicar um pouco mais sobre alguns projetos ligados também a essa questão da locomoção, da acessibilidade, é a Shirley Ordônio, que antes de ser uma pessoa que busca os direitos, né, de pessoas com deficiência, você é mãe de 3 criaturas maravilhosas, né? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Carla. Obrigada, TV Evangelizar. É sempre bom, né, a gente falar de acessibilidade, de inclusão. E sou suspeita a falar, né? Mas meus filhos são maravilhosos mesmo. Como é que entrou na tua vida essa luta? Você acha que se você não tivesse vivenciado a questão da deficiência na tua família, no teu dia a dia, você estaria lutando por isso hoje? Sinceramente, acredito que não. Isso geralmente está muito mais ligado a alguma pessoa que tem alguma situação na família. Eu acho que o meu primeiro contato com a pessoa com deficiência foi um primo meu, que era cego, né? Então eu nem entendia o que era inclusão e ele trabalhava, ele pegava ônibus, eu achava o máximo, ele levava trabalho para casa, a máquina em braille. Então, e eu nem entendia o que era inclusão, porque para mim era o meu primo Zé,
né? Apenas isso. Apenas isso. E aí depois, quando ocorreu da minha filha, né, ser diagnosticada, aí realmente acho que eu entendi essa necessidade e comecei a lutar por isso. Me conta a tua história, Shirley. Você tinha o teu filho e depois você teve gêmeas. Isso. Como a nossa outra entrevistada hoje aqui, uma bela coincidência. Vocês duas com filhos gêmeos aí, né? Verdade, né? É uma grande atleta, inclusive, Exatamente. né? Quando ela falou que tinha gêmeos, essa parte eu não sabia. Uhum. Então, eu tinha o Leonardo, né? Ele tinha 1 ano e 8 meses e eu tive gêmeas univitelinas. E as minhas meninas, elas tiveram transfusão feto-fetal, que é quando, a grosso modo, um puxa o alimento do outro. A Camila, para mim, é um milagre. A Camila, que não teve nenhuma sequela, a Camila, ela chegou a fazer uma vasodilatação cerebral para mandar os nutrientes só para os órgãos vitais. Isso com 4 meses dentro do ventre. Uau! Né? Então, ela já lutava pela vida ali. E aí, elas nasceram de 6 meses e meio e acabou que a Letícia, ela estava bem, precisava ficar. A Camila estava mal, precisava sair. Né? Não tinha a opção de eu fazer uma coisa ou outra. Eu optei, né, pela cesárea para a gente conseguir salvar as duas e graças a Deus deu tudo certo. E a Letícia, ela ficou então com uma paralisia cerebral. Depois desenvolveu, né, o autismo e a epilepsia. E ela hoje é cadeirante. Uma coisa atrás da outra. Que dureza, hein? Que dureza. Pois não foi nada fácil a tua vida, né? Nesse início dessas descobertas todas, assim. Não, e eu falo que eu tinha trigêmeos, né? Porque a diferença ali de um filho de 1 ano e 8 meses para as gêmeas, né? Nossa. Então, realmente, tudo pequenininho. Uhum. E agora, qual que é a idade deles? Hoje as meninas têm 13 anos. Uau. E o Leonardo tem 15 anos. Meu Deus, o tempo passou muito rápido. Muito. Eu conheci a Shirley, você lembra a idade delas? A gente se conheceu, foi em 2015, mais ou menos, né? Eu acho que era isso. Uhum. Então, já faz um tempinho que eu conheço a dona Shirley aqui, viu, gente? A história de uma guerreira, de uma lutadora. Agora, essa mulher, ela teve uma ideia. Só que essa ideia surgiu de um sofrimento. Você precisava levar os seus filhos para brincar no parque. Chegava lá, só 2 brincavam. Exatamente. A outra ficava ali na cadeira olhando os outros brincarem. Me conta como é que foi isso. Exatamente, né? Eu sempre levava eles, o Leonardo e a Camila, muito ativos, né? Imagine, as crianças muito ativas, queriam brincar, queriam se divertir. E para eles não bastava ficar no parque, na região do piquenique. Eles queriam ir para o playground. E a Letícia, na cadeirinha de roda, né? Ela ainda era um pouco mais extrovertida, assim, os bracinhos dela, enfim. E aí eu levava para parque, mas sempre aquilo me doía, porque eu via o Léo, a Camila, né, brincando, todas as crianças, e a Letícia ali na cadeirinha de rodas dela, só observando, né, quietinha ali. E teve um dia, Carla, que eu estava num parque, e num playground, e aí eu vi aquelas crianças corriam para lá e para cá, super cheio o playground, eles chegavam quase atropelar, vamos dizer assim, né? Sabe que criança realmente não tem esse cuidado? Corre mesmo, não tá nem aí, se batem. Esbarrava na cadeirinha da Letícia ali, os pais chegavam, ficavam na frente da cadeirinha de rodas da minha filha. Como se ela fosse invisível. Exatamente isso, a Letícia não existia naquele ambiente. E aí foi quando eu falei com meu marido e a gente retirou, então, as almofadas da cadeira de roda e adaptou num balanço. Era um quadradinho de madeira, a gente adaptou, que era possível ali naquele playground, desculpa. No parquinho. No parquinho. E colocamos a Letícia. E quando eu empurrei, foi a primeira vez que eu ouvi a voz da minha filha. Foi a primeira vez que ela deu aquela gargalhada muito alta. E naquele momento, assim, foi muito emocionante, porque não foi só eu. Todos perceberam, todo mundo que estava ali percebeu aquele momento. E aí as crianças começaram a vir correndo, querer empurrar a Letícia. E a Letícia gargalhava de uma forma que eu nunca tinha visto, né? E os pais começaram a chegar para conversar comigo e com meu marido. Então, transformou. E aí,
naquele dia eu olhei e falei, meu Deus, isso não pode ficar só assim, não pode ser essa emoção, essa alegria só para minha filha, só para mim, para o meu marido, para aquelas pessoas que estavam ali em volta. A gente tem que disseminar essa ideia para todos. E aí que surgiu o Projeto Lia, que é lazer, inclusão e acessibilidade. E o projeto, gente, consiste na criação de brinquedos acessíveis que estão espalhados em várias partes das cidades. Não é só aqui na nossa cidade, não, tá? Isso não é uma preferência de Curitiba. Isso aí tá espalhado em vários lugares. Me conta como é que surgiu as outras cidades, os outros estados, né? E quem tá assistindo a gente e quer levar esse projeto para a sua cidade, porque a gente tá ao vivo para todo o Brasil, né? Olha só. E é bem importante isso, né? O Projeto Lia, ele é um movimento, Bom, só para falar que no início eu não sabia absolutamente nada de políticas públicas, né? Isso foi lá em 2012 e eu não era muito ligada a essas questões. E eu não sabia que um parque inclusivo, quem que coloca em prática é um vereador de uma cidade. Eu não sabia disso. Mas você foi bater na porta da prefeitura. Desculpe a minha ignorância, mas eu não sabia. E aí, o que eu fiz? Eu desenhei o projeto, coloquei lá, consegui fazer uns orçamentos, algumas coisas assim, e comecei a bater na porta. Primeiro, eu queria falar com a presidente da República na época, né? Mandava e-mails e cartas, porque eu queria que ela colocasse... Sim. Sabe aquele negócio assim? Quero falar com o seu superior. Com licença. Com licença, né? Eu entendo do assunto porque eu sou mãe dessa criança que precisa de ajuda e de tantas outras que precisam, né? Exatamente. Mas aí eu descobri, claro, né, que era a questão ali da Câmara mesmo, dos vereadores, e eu fiz o projeto e comecei a bater. Na hora do meu almoço, eu trabalhava numa empresa, na hora do meu almoço, batia de porta em porta, mostrando o projeto, falando, olha, coloquem, é importante parques para as crianças com deficiência também, afinal são crianças, né? Elas têm deficiência, precisa de cuidados especiais, às vezes de medicamento, mas são crianças, elas precisam se divertir. Isso é a construção de uma sociedade mais inclusiva a partir do lúdico, a partir da infância. E daí eles foram analisando até chegar nos primeiros parquinhos, aliás, no primeiro, e depois isso foi se disseminando. Você sabe que eu moro na região metropolitana aqui de Curitiba e lá já tem. Olha lá só. Não tinha, mas agora já tem. Então a gente percebe, eu percebo o teu toque em vários locais da cidade. E eu sei, porque eu conheço a tua história. Então você que está me assistindo agora, você também pode perceber, se tiver um parquinho adaptado na sua cidade, essa mulher aqui tem mãos de fada, viu? Ela conseguiu implantar muita coisa legal. Shirley, nosso tempo tá no final. Eu quero te agradecer imensamente. Agradecer muito. Quero que você entenda que as portas aqui estão abertas para você voltar quando você quiser e trazer as suas pequenas e o seu, que não é mais pequeno, agora já é um rapaz, já né? Um rapaz para visitar o nosso estúdio aqui. Eu agradeço demais a oportunidade e eu quero falar que inclusão na diversão, qualidade de vida, que enquanto eu estiver viva, eu quero levar esse sorriso para todas as pessoas. Vem me dar um abraço. Obrigada. Muito obrigada, querida. Obrigada. Deus abençoe imensamente. Você é maravilhosa. Amém. Obrigada. Fica à vontade. Gente, que delícia de programa, que coisa boa. E agora eu quero te apresentar, vamos lá no telão lá atrás? Vou te apresentar a Camila. A Camila, gente, é Camila Satiro, o sobrenome dela. Ela está participando de um campeonato brasileiro de voleibol sentado. Olha que interessante. Lá em São Paulo. E ela é aqui do interior do estado e ela gravou um vídeo pra gente contando um pouquinho sobre o que aconteceu na vida dela, porque a deficiência na vida dela surgiu literalmente do dia pra noite. Vamos ver? Olá, meu nome é Camila e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Em dezembro de 2021 eu sofri um acidente de moto. Estávamos eu e o meu esposo na rodovia, nós estávamos voltando de Porto Rico e batemos numa placa e nesse acidente o meu esposo veio a falecer, eu perdi as duas pernas, fiquei internada um tempo no hospital, fiquei em coma por uma semana, internada mais uns dias e quando eu saí do hospital eu só conseguia pensar em como que eu ia me recuperar o mais rápido possível, né? Eu tenho duas filhas e elas mais do que nunca precisavam de mim naquele momento, duas filhas pequenas. Então eu comecei a fazer fisioterapia em casa, fiz fisioterapia em casa por um tempo, depois eu fiz fisioterapia na academia, comecei o processo de protetização,
Hoje eu ando com as próteses, mas ainda ando com uma muleta, então eu continuo fazendo a fisioterapia porque a ideia é sair das muletas, né? Andar só com as próteses. Nesse meio tempo eu conheci alguns esportes que me ajudaram muito, tá? Então eu comecei com a natação. A natação eu não fazia antes do acidente, foi algo muito importante que tem me ajudado. E depois eu fui apresentada para o voleibol sentado. E o voleibol sentado é a minha paixão. Hoje eu jogo vôlei. Inclusive estou aqui em São Paulo essa semana participando do Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado e o vôlei ele me ajudou assim tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Com o vôlei hoje eu treino com a seleção brasileira de base, algo que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir isso no vôlei convencional. Eu jogava voleibol convencional antes, não é a mesma coisa, a gente sabe que tudo tem que ser adaptado, mas eu sei que hoje eu vejo que é capaz, que é possível. Então, se a gente coloca alguma coisa na nossa cabeça, eu consigo ver que é possível, né? O limite está na nossa cabeça. Sim, é preciso superar alguns obstáculos, alguns desafios, e tem muitos desafios que aparecem diariamente. Mas quando a gente se propõe a fazer algo e coloca na nossa cabeça, a gente consegue, porque é possível, né? O voleibol convencional e o voleibol sentado é bem diferente, mas é um esporte e me faz muito bem. Faço também o tecido circense. O tecido circense eu fazia antes do acidente. Tive um pouco de resistência em voltar a fazer depois do acidente, sabe? Porque eu precisaria bastante das pernas. E eu tava sem as pernas agora, né? Mas a minha professora, ela insistiu, vamos Camila, vamos fazer. E eu voltei a fazer o tecido circense e isso foi muito bom. Hoje eu faço tecido circense. Eu sei que muitos movimentos eu preciso fazer de uma forma adaptada, mas eu vejo que eu consigo fazer, e isso mais do que nunca assim, é importantíssimo. O que eu quero falar com tudo isso, né? Que o limite ele está na nossa cabeça. Quando a gente coloca alguma coisa na nossa cabeça e que a gente foca e tem determinação e estabelece uma meta, a gente vai e a gente consegue. A gente vê que é possível. Tem que superar bastante coisas, bastante desafios, mas quando a gente se propõe a algo, não tem nada nem ninguém que tire aquilo de você. Espero ter ajudado. Um abraço. Querida, muito obrigada, viu, Camila? Camila é linda por dentro, por fora. Camila passou por uma situação muito difícil na vida dela. Nesse acidente ela acabou perdendo o marido, ela tem 2 filhas pequenas, então assim, é uma guerreira. E ela descobriu realmente o poder que ela teve de mudar a vida dela através dessa situação que ela viveu e que ela vive até hoje, mas ela percebeu que era possível mudar. Ela está superando, porque isso não faz muito tempo, gente. Isso é um tempo bastante recente, né, de tudo que ocorreu. E ela é uma pessoa incrível, ela tem um poder absurdo, né, de pensar para frente, de botar a mente em ordem. Eu sempre digo, quando a mente está em ordem, a esperança vem, a superação vem, as coisas fluem e dá tudo certo. Agora, bem, só exemplo bom, a gente aqui não fala de nada ruim, a gente só fala de coisas boas, né? E pra você que tá pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com os meus filhos no Dia das Crianças? Eu tenho uma dica pra te dar. Você quer essa aqui? Essa dica é boa, hein? Essa dica é boa. Na verdade, ó, a gente tem algumas dicas, vamos ver? Agenda cultural. Anota aí essas dicas do que fazer com a criançada no dia 12 de outubro. O Planetário do Rio de Janeiro comemora o Dia das Crianças com programação especial. Tem oficina com foguete, experimentos com bolhas de sabão e feira gastronômica serão algumas das atividades oferecidas gratuitamente para toda a família. Já o Museu do Universo, a entrada é R$ 20 a meia e 40 inteira. Uma ótima opção para os cariocas. Em Salvador, tem apresentação do grupo teatral e contação de histórias, Os Heróis no Mundo da Imaginação. Vai até domingo, dia 15 de outubro, no Shopping Bela Vista. E em Curitiba, tem espaço de oficinas do MON, do Museu Oscar Niemeyer, o famoso Museu do Olho, com ateliê aberto de colagem, para crianças de 5 a 12 anos. Nessa oficina, o tempo é livre e o participante, a criança, tem autonomia na criação das suas produções. Aproveite o Dia das Crianças, porque a vida não para.
Muito bem. E amanhã, o aniversariante lá no Rio de Janeiro, adivinha? É o Centro Cultural Banco do Brasil. E olha só esse espetáculo que tem por lá. Para você que é da região, vai poder aproveitar aí muito. É amanhã que o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, comemora 34 anos. Às 2 e às 5 horas, o projeto CCBB Educativo apresenta a atividade A Hora do Conto, a genialidade de Hermes, o deus grego. O evento é gratuito. O CCBB Rio fica na Rua 1º de Março, número 66, no centro da capital fluminense. Daí, dica para os cariocas. A gente vai para o intervalo rapidinho, porque amanhã é dia de quê? Dia dela, a toda poderosa Nossa Senhora Aparecida. E também dia dos pequenos, dia das crianças. A gente volta já com muito mais para vocês. Até mais. E já que amanhã é dia dos pequenos, a gente vai para o nosso telão com o Everton, porque ele tem algumas dicas para nos fornecer. Vamos ver o que vai acontecer? Everton! É isso mesmo, Carla. Estamos de volta aqui no A Vida Não Para. Agora sim, para mostrar para vocês aonde é que eu estou e o que eu vim mostrar. É uma fábula para entender o mundo. Uma peça adaptada, legal demais, que vale para todas as idades. A criançada vai gostar bastante, mas papais e mamães também estão convidados, porque diversão e arte é para todo mundo. E a gente vai conversar com a Karina aqui. Boa tarde, Karina, tudo bem? Boa tarde, Everton, tudo bem? Conta pra gente como é que é essa adaptação de um clássico do Bertolt Brecht, né? Exatamente, essa peça é uma adaptação do Bertolt Brecht, do texto dele, Se os Tubarões Fossem Homens. E essa adaptação é feita para o público infantil, mas também para os adultos, né? É uma peça que fala sobre a comunidade dos peixes no fundo do mar, sobre o universo do fundo do mar, que se reúnem para combater a autoridade dos tubarões que mandam nos mares. É uma adaptação fabulosa, porque a gente tem que adaptar mesmo para nossa realidade, né? É uma lição, é uma mensagem bastante interessante para passar para quem vem assistir, né? Exatamente, porque existem as negociações dentro dessa comunidade no fundo do mar, né? Entre os peixes, os tubarões e aí outros tantos personagens que as crianças estão convidadas para virem assistir. Legal demais. Então passa aí pro pessoal, vai ter espetáculo amanhã, dia 12, e também no sábado e no domingo, não é isso? Isso, dia 12, sábado e domingo, né? Quinta, sábado e domingo, às 2 da tarde no dia da criança e às 16, e no sábado e domingo às 16. Então, gente, tá todo mundo convidado, entrada franca. Então garanta já aí a sua presença, traz a sua família inteira para poder aproveitar aqui em Curitiba. E a gente vai dar um pedacinho para você de como é esse espetáculo na prática aí, pessoal que vai assistir. Vamos dar um confere. Cultura, isso é bom demais. Vamos tirar essa criançada de casa, hein? Daqui a pouco vai ter mais umas dicas legais para vocês. Agora, a gente vai para nossa terceira reportagem da série que fala, lá do Luciano Hack, nosso repórter, que fala de saúde mental. A gente vive um momento de ansiedade na vida, em todos os sentidos. Não é só por conta da tecnologia, mas também ela está envolvida em tudo isso, a gente sabe, né? Eu digo que a tecnologia mais ácida, né? A gente pode usá-la de maneira muito mais leve, muito mais doce na nossa vida, e a gente vai aprender um pouquinho mais com o Luciano. Os sintomas são intensos e reais. Percebo que minha respiração fica alta, eu não consigo completar a respiração, né? Então eu percebo que ela fica mais parada aqui em cima, assim. Então uma das primeiras coisas que eu percebo é a respiração mesmo. Fica agitado? Fico agitado, o pensamento fica em outro... Não fica no momento presente, né?
Assim, acho que a principal característica para mim é que fora a respiração é que o meu pensamento não está no momento presente, está sempre pensando em alguma coisa do futuro, né? Ansioso por algo que está por vir. Levou tempo para o Danilo entender que estava lidando com a ansiedade. Até mesmo o próprio vôlei, né? Eu jogo vôlei, é um esporte que eu pratico desde sempre. Então, ele sempre esteve fora do campo da ansiedade, né? Ele sempre foi algo que me ajudou a ansiedade. E de uns tempos para cá, ele entrou no meio, até tem me causado alguma ansiedade. Então, eu tenho que ter estratégias até para isso, né? E olha, tem muita gente passando por isso. Para ser mais exato, 18 milhões e 600 mil brasileiros, segundo a OMS. Número que representa quase 9% da população. A ansiedade, ela tem que ser vista primeiro como uma reação que a gente tem, esperada, a uma situação. A gente tem que entender que todo mundo já se sentiu ansioso, algumas vezes na vida. E isso é normal, isso é esperado. O que a gente tem que entender é quando isso passa de um certo ponto e passa a fazer com que a pessoa deixe de funcionar de uma maneira adequada, em que ela viva muito sob alerta, né? E o que a gente entende é que a ansiedade é um sintoma e não uma doença. Então a gente chama isso, a gente fala que a ansiedade é como se fosse a febre da psiquiatria. Como a febre é um sintoma muito comum, né, inespecífico na medicina, pode ser várias coisas, pode ser vários tipos de infecção, pode ser desde um resfriado até uma pneumonia. Então a gente vai ter que descobrir o que está causando aquela ansiedade que deixou de ser algo esperado. Se ela é uma aliada, por que tem nos atrapalhado tanto? Eu acho que a nossa vida hoje é mais complexa. Se nós olharmos para os nossos avós, que tinham uma vida mais simples, mais tranquila, essa ansiedade, quando ela é um transtorno, né, quando ela passa da normalidade, quase não existia ou existia muito pouco. Então, eu imagino que é a complexidade da vida atual e o excesso de compromissos que nós temos. E é tudo para ontem, é tudo muito rápido, esse mundo VUCA, onde as coisas acontecem muito rápido. E isso nos traz essa ansiedade patológica. Ter ansiedade é não conseguir focar no momento presente. Sabe aquela coisa de estar inteiro no aqui e agora? Pois é, geralmente quem sofre com isso passa muito tempo preocupado em imaginar e resolver o futuro. Se ocupa de coisas que muito provavelmente nem vão acontecer. É como viver em outra realidade, num mundo que só existe aqui. Para contornar a situação, prestar atenção na gente mesmo é o primeiro passo. A ansiedade, fisiologicamente, ela começa com a alteração da respiração. Tá? E o que acontece? Normalmente o paciente ansioso, ele muda o padrão respiratório. Então o que acontece? A gente normalmente tem um padrão respiratório de frequência, né? E o paciente ansioso, ele começa a respirar com uma respiração mais curta e rápida. Então ele oxigena mal o organismo dele e ele tem que ter questões compensatórias. Por exemplo, ele faz taquicardia, porque o coração tem que bater mais rápido para compensar aquilo. Ele faz parestesias, ou seja, o braço dele, por exemplo, pode formigar, o rosto pode formigar, porque a oxigenação está falha, né? Então, o que é muito importante nos pacientes que têm muita ansiedade? Eles aprenderem a entender que eles precisam controlar a respiração. Por isso que mindfulness, chame de mindfulness, chame de fazer meditação ou qualquer coisa assim, isso ajuda e muito, porque fisiologicamente você vai estar tendo controle sobre essa situação. Bom, terapia precisa manter, né? Eu acho que eu já faço terapia tem pelo menos uns 7 anos de terapia. Manter a atividade física necessária também. E outras coisas complementares, né? Eu gosto bastante de escutar podcast, que me ajudam bastante também nessas questões, assim.
gosto de ler, então, e qualquer atividade que me mantenha com minha mente no tempo presente, assim. Uma das coisas que eu tento manter na minha cabeça é o pensamento no tempo presente, assim. Viu só, gente? Então, algumas dicas aí pra, respirar, pensar um pouco na vida, parar um pouco, né? Sei, mas eu tô atrasada. O mundo gira rápido demais, o mundo é frenético, a gente sabe disso, mas a gente também tem que prestar atenção na nossa saúde. Agora, a dica é pra você que tá aí do outro lado. Gente, sabe aquelas amarelinhas que a gente desenha no chão? Né, que você vai pulando, 1, 2, 3, até chegar lá no céu? Então, você resistiria a uma amarelinha pintada no chão, prontinha na sua frente, você tá ali passeando na rua, de repente aparece uma amarelinha. A gente foi pra rua descobrir se os adultos estão resistindo a essa brincadeira. Vamos ver? Isso mesmo, Dia da Criança, a TV Evangelizar nas ruas e a gente se divertindo bastante com você aqui na telinha. A gente estava aqui, né, na Matriz, né, na Rua da Cidadania da Matriz, no centro de Curitiba, onde tem aí um movimento bacana e a galera de todas as idades se divertiu com a gente, relembrando os bons tempos da amarelinha. Vamos dar um confere aí, como é que foi essa brincadeira com o pessoal aqui? Roda aí. O que você achou na hora que você viu a amarelinha ali, pulou? Legal. Volta ao passado? Volta. Abraço pro pessoal. Tô aqui, na Rua Barbosa. E aí, Heloísa, viu a amarelinha aqui na Rua Barbosa? O que você achou? Eu achei legal. Você já sabia brincar de amarelinha? Sim. E onde você aprendeu? Na casa da minha avó. Manda um abraço pra vovó, pra todo mundo lá, ó. Ale! Valniceia, passeou por aqui, pela Praça Rui Barbosa, achou a amarelinha, o que você achou? Eu gostei. Volta ao passado é sempre bom, né? Volta, com certeza. E relembrou os tempos da infância. Onde é que você brincava de amarelinha? No Espírito Santo. Você é do Espírito Santo? Sou. Dá uma nostalgia, né? Uma saudade. Muito boa essas iniciativas. É legal, né? Tá chegando o Dia da Criança, a gente lembra da nossa infância. A gente da nossa velha infância. Manda um abração pro pessoal da TV Evangelizar lá ligadinho com você. Maria Cláudia, conta pra gente, voltar ao passado é sempre bom, né? É maravilhoso. A amarelinha brincava demais? Adorava, muito. Passeou ali na amarelinha? Relembrei os velhos tempos, já tô com quase 50 anos, né? Isso eu fazia quando eu tinha 10 anos de idade, então, mas tô cansada. Mas é craque, o pessoal viu a habilidade ali. Pouquinho. Manda um abraço pra criançada ligada lá no A Vida Não Para. Pessoal, larguem do celular, crianças, e vão brincar de amarelinho, que é a melhor coisa que vocês fazem. Quem disse foi só adulto que brincou aqui com a gente na amarelinha? Como é que é o seu nome, lindinha? Elisa. Como? Elisa. Elisa. Quantos anos, Elisa? 3. Um beijão assim, ó. Dá tchau lá. E... Bom demais. Onde é que eu tô? Eu tô aqui? Muito bem. E daí? Que tal fazer uma amarelinha aí na sua casa pra, como disse ela, né? Tirar a criançada da frente das telas e aproveitar muito aí, brincar bastante com seus filhos amanhã. E olha, nós vamos dar uma pausinha amanhã. Amanhã tem uma programação especialíssima aqui na TV Evangelizar em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aí a gente volta na sexta-feira, tá certo? Então, um beijo bem grande pra você, curta muito o seu feriado e a gente se vê. Tchau!